Gente, tudo bem? Resolvi vir aqui gravar esse vídeo para vocês para a gente falar um pouco sobre este processo de aprovação do PL 4162 de 2019, que trata o novo marco legal de saneamento básico no Brasil, né, o PL da privatização da água. Esse PL foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro, o texto é dele, provavelmente, né? Sob orientação e total construção de Paulo Guedes, um dos Chicago Boys, que é responsável pela implantação do neoliberalismo no Chile, que hoje constrói também a sua ramificação aqui no Brasil das políticas neoliberais e se acentuam agora no governo de Bolsonaro. A relatoria foi do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que é também um grande entusiasta desse processo de privatização da água, visto que ele é um dos acionistas da Coca-Cola e espera com isso lucrar muito, né? Enfim, eu quis trazer algumas questões, levantei algumas questões que para mim são importantes a gente ter uma análise. Foram 65 votos favoráveis e 13 votos contrários. A bancada do Partido dos Trabalhadores foi a única bancada no Senado que orientou os seus parlamentares a votarem totalmente contrários ao projeto, de privatização da água. Os partidos republicanos, Rede, PSB e PDT, digo assim, PDT com bastante tristeza, já que Brizola deve estar se revirando no túmulo com essa atitude. Vamos pensar assim, que Cid Gomes, o nosso senador, estava até outro dia empurrando tratores contra os fascistas, voltou pela privatização da água. Então, precisamos pensar esses comportamentos, viu, companheirinhos? Brizola não está feliz com vocês. Voltando aqui para minha conversa com vocês, para esse vídeo. Como eu citei aqui, o processo que foi desenvolvido no Chile, e na qual Paulo Guedes também esteve envolvido, que foi durante o governo Pinochet, em 1981. Foi privatizada a água no Chile. O impacto disso hoje e como é sentido com ainda mais profundidade nas comunidades mais pobres, nas comunidades mais vulneráveis no Chile, é muito alto. No momento de crise sanitária e pandemia, o que a gente vê é um alto índice de mortalidade, índice de contágio. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso à água encanada, a um saneamento de qualidade. Quando a gente fala na privatização, a gente joga nas mãos de empresas privadas o processo e a decisão de quem vai ou não receber água tratada, de quem vai ou não receber água em suas casas, Então, eles não estão preocupados com as comunidades indígenas, quilombolas, nas comunidades mais distantes, com o interior do nosso país. Eles estão preocupados, sim, com a política econômica que gira em torno dos grandes centros e com tudo que a água, gera de economia, de tudo que é referente a isso, nos grandes centros do Brasil, das grandes cidades. Por isso, a gente tem que pensar muito nesse processo de privatização, para a gente não repetir erros, como no Chile, das políticas neoliberais que tentam ser hoje reimplantadas aqui no Brasil. Nós tivemos a década perdida dos anos 90, que foram o avanço das privatizações por toda a América Latina. Aqui no Brasil, nós privatizamos a Embratel, a Vale, e nós tivemos certeza de que essas privatizações não nos beneficiaram. Nós vendemos nosso patrimônio num valor muito abaixo do que ele realmente representava. Então, a nossa análise é que as privatizações são muito ruins, e elas atingem diretamente as populações mais pobres. Outro exemplo é a Bolívia, e é um exemplo muito positivo. A Bolívia, em 2000, janeiro de 2000, o prefeito de Cochabamba encaminhou o processo de privatização da água no município. A população se mobilizou, se organizou e foi contrária a toda essa movimentação. Ocupou as ruas, tiveram muitas manifestações e foram meses. De janeiro a abril, a população ocupou as ruas contra o processo de privatização da água. Para a gente pensar, eles também queriam privatizar a água da chuva. Então a população não ia ter direito nem a coletar a água da chuva. Pense, as cisternas não seriam proibidas. Então,
é algo que a gente precisa, sim, utilizar como exemplo do que não fazer. O povo foi às ruas, o prefeito de Cochabamba teve que voltar atrás na decisão de privatização da água e, alguns anos depois, a discussão de referências, né, ao solo, à natureza, ao bem comum, foi levada à discussão pelo presidente Evo Morales e pelos parlamentares de como é importante a Pachamama e como ela serve de bem comum. Como a natureza é um bem comum, o solo e os minerais, os produtos, as agentes naturais são de bem comum de toda a sociedade. Digo isso porque hoje no Paraná a gente vive uma crise hídrica há alguns meses, né? Há pelo menos 6 meses o Paraná vive em crise hídrica e se acentua cada vez mais as sanções. Aqui em Curitiba nós vamos ter mais um mês ainda de regulação no processo da crise hídrica e os olhos, né, das grandes empresas de investimento já estão voltadas para a Sanepar, que é a empresa de saneamento aqui do Paraná. Existem 3 empresas no Brasil que estão na lista desse processo de privatização. A mais bem valorizada é a Sanepar. São elas Sanepar, Sabesp, de São Paulo, e a Copasa de Minas Gerais. São 3 empresas que estão na mira dos investidores por conta de todo o seu processo de investimento e ganho, né, perante a sociedade de como isso é um retorno. Esse PL ele cria um monopólio sobre a gestão de água e esgoto no Brasil. A gente precisa pensar muito no que isso representa e de como ele vai impactar a vida dos mais pobres e mais vulneráveis, né? A água é um bem comum, é um direito de todos, né? Que todos têm que ter acesso. Quando a gente fala sobre a privatização da água, a gente beira o absurdo. Quando esse projeto avança e é aprovado no Senado, a gente tem que ligar ainda mais o alerta. É um bem comum, é um direito de todos. Quando a gente priva a população da água, a gente priva a população do acesso a um bem mais precioso e que ninguém vive sem. A água e o saneamento básico está ligado também à questão de saúde. Quando uma comunidade não tem saneamento básico, não tem acesso a uma água tratada, essa comunidade tem sim maiores índices de infecção, maiores índices de doenças infecciosas e bacterianas que atingem a sua população e tendem a levar a adoecimento. Então, a gente onera o sistema de saúde também. Então, a garantia de uma água tratada, a garantia de saneamento básico e água para todos é garantia de saúde, é garantia de vida. Quando a gente privatiza a água, a gente privatiza a vida. Eu fiquei pensando muito, né, em como seria esse vídeo, como eu iria gravar, e eu não queria que ele ficasse tão extenso, mas ele acabou ficando um pouco extenso. Eu espero que as minhas impressões tenham servido de algo. A gente precisa estar atento, e forte para que essas políticas neoliberais e privatistas não avancem no nosso país. A unidade, ela deve servir para combater, sim, as políticas que vão de encontro à retirada de direitos da população. Nós precisamos, sim, estar em unidade para combater esses avanços, combater essas políticas neoliberais que tentam precarizar ainda mais a vida da população. É inaceitável que, em meio a uma pandemia e a uma crise sanitária, a gente privatize o maior bem que nós temos. O Brasil tem o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, que está sob os olhos do grande império há muito tempo. Então a gente precisa estar, sim, atento, vamos ficar acompanhando essa votação e procure informações sobre como é isso em outros países e como está sendo revisto o processo de privatização da água em muitas capitais espalhadas pelo mundo.